Bom dia. Hoje, nosso protagonistas está com uma convidada mais que especial. Doutora Adriane Bramante, a nossa querida amiga, mais do que uma professora, sempre uma grande amiga nossa aqui e de todos. Doutora, muito obrigada pela presença da senhora aqui hoje. Nós estamos felizes demais e eu especialmente emocionada, porque a senhora também foi minha professora. Então, Né? não vou perguntar quando. Não, da vida, professora de uma vida toda. Sim. E então eu estou especialmente emocionada e feliz pela sua presença. Obrigada. Quero cumprimentar também o Dr. Newton Moreno, aqui presente, para mais essa jornada desse podcast. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Dr. Newton. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. É sempre uma honra participar de eventos com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Tantos da OAB também, né? Exatamente. Obrigada. Não poderia deixar de vir. Eu agradeço muito. Doutora, vamos voltar um pouquinho no tempo Vamos. E começar lá atrás, quando a doutora se formou, quais eram as expectativas, os sonhos realizados, os sonhos que ainda faltam realizar? Olha, eu me formei muito cedo, eu tinha 23 anos, em 89, e nem imaginava que chegaria tão longe fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, escrever livro. Eu só queria trabalhar e ser advogada, uma simples, advogada trabalhando no escritório da minha mãe. Comecei ali com ela. É verdade, doutora Sueli, né? A minha doutora Sueli Bramante. Então, a minha mãe abriu o escritório em 78 e em 89, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com ela. Faz mais de 37 anos que eu atuo no direito previdenciário. Então, eu falo que eu sou da época do buraco negro. De 88 a 91, né? Eu sou de 89. E aí, quando eu fiz 10 anos de advocacia, e minha mãe, a gente trabalhava muito naquela época, era aquela época que a gente pegava filhas de madrugada e tinha que pegar uma senha, era uma senha por dia. E era muito difícil. Sofrido, né? Era Trabalhar muito sofrido na área previdenciária. Né? A gente tinha que ir nas agências do endereço do segurado, não era nacional, eu não podia dar entrada em qualquer agência. Então, se o segurado morasse em Santo André, eu dava entrada em Santo André. Se ele morasse em São Bernardo, era São Bernardo. Se ele morasse no Tatuapé, era no Tatuapé. Na Penha, no Ipiranga, no Ipiranga. Então, a gente tinha que ficar indo em cada agência do INSS. Então, tinha fileiros, a gente pagava fileiro naquela época, para ele conseguir chegar, tipo, 3, 4 da manhã, para a gente conseguir pegar uma senha por dia. E era muito difícil. Hoje eu vejo a moçada, vamos dizer assim, né, os jovens, pegando um INSS digital, um guichê virtual, Sim. É outra ainda realidade. reclamando que o link não chega. Filho, o link não chega. É só esse o seu problema. Só vai demorar meio-dia. Lá nós perdemos o dia inteiro. O dia inteiro. E quantas vezes a gente não voltava para casa sem o sistema, sem o resolver o problema. Então, era muito difícil. E cada agência trabalhava de uma forma. Diferente, sim. Não existia uma regra geral. Não, a gente escolhia as agências que eram melhores ou que tinham um funcionário, um servidor mais bacana. Isso a gente podia escolher quando o INSS deixou de exigir o endereço. Sim. Aí a gente começou a ir naquela agência, a gente ia muito aqui no ABC, lá no ABC, né, em Mauá, que era uma agência boa. Nossa, ia muito para Mauá, porque era uma agência que tinha servidores mais antenados, que entendiam da matéria, e a gente conseguia ter uma conversa melhor com eles. Então, eles eram mais receptivos. Sim. Não que fizessem nada diferente, sim, mas eles eram mais receptivos em relação a determinado tipo de processo. E aí, a gente foi caminhando. E depois de 10 anos de formada, eu senti necessidade de ir além da advocacia. Eu queria estudar, eu sempre gostei muito de estudar, e aí fui fazer... E aí, naquela época, 2001, mais ou menos, não tinha nenhuma pós-graduação em Direito Previdenciário, não existia pós-graduação. E aí eu fui fazer mestrado na PUC de São Paulo, que era a única do Brasil que tinha Direito Previdenciário. Comecei lá
como ouvinte. Fui falar com o professor Wagner Balera, que era o professor da época. Comecei como ouvinte e falei, olha, eu vou ficar 6 meses, porque eu, do ABC, chego em São Paulo, aquela caipira, né? Sai da província, chega lá em São Paulo, não sabe nada. E realmente eu não sabia, porque eu fazia muito a prática. E quando você entra num mestrado, o olhar é científico, é muito diferente. Muito conteúdo. Muito diferente. E aí eu fiquei 6 meses como ouvinte, e quando eu terminei, eu falei para o professor Wagner, professor, eu não tenho condições ainda de entrar no mestrado. Eu acho que eu preciso de mais 6 meses para amadurecer essa parte científica. Aí fiquei mais 6 meses. Aí não abriu a inscrição no mestrado, aí fiquei mais 6 meses. Então eu fiquei um ano e meio indo para a PUC toda semana para assistir a aula, sem estar matriculada formalmente no mestrado. Mas aí depois eu achei que isso foi essencial para o meu amadurecimento como professora, como profissional. E isso foi importante para mim. O professor Wagner sempre muito rígido, né? Sim. E quando que a aposentadoria especial, esse nicho específico, ele entra e fica? Quando eu trabalhava, na época, quando eu comecei, a gente não tinha computador, só tinha máquina de datilografia. E a gente fazia a contagem do tempo na mão. Não tinha sistema. É verdade. Então, eu pegava uma folha de sulfite, o cliente chegava lá, eu colocava a data de emissão em cima, a de emissão embaixo, e eu fazia a contagem de tempo na mão e fazia a conversão de tempo. Então, multiplicava 1,40, dividia, multiplicava, somava, enfim, fazia toda a conta. Então, eu tinha muita prática disso. E aí, eu comecei começaram a me chamar para dar aula sobre dessa isso. Prática, porque Sim. eu tinha a prática. A gente mora no ABC e ali a gente tinha muita indústria, então a gente fazia muito SB40, muita aposentadoria especial. Então a gente conhecia muito dessa prática da aposentadoria especial. E eu comecei a dar aula com a professora Juliana Ribeiro, que me convidou para dar algumas aulas na pós-graduação dela. E aí eu percebi que eu tinha o dom para a docência. Porque o pessoal gostava muito da aula, porque eu levava os casinhos que eu tinha no escritório e ensinava aos alunos. Eu falei assim, gente, eu quero uma lousa. E eu ensinava os alunos a fazer a contagem de tempo e a conversão na unha, porque ninguém sabia fazer. Então, eles pegavam a calculadora, pegava lá 2 anos e multiplicava por 40%. E não era isso. Então, ninguém tinha a contagem certa, exata, de quantos dias, meses e anos o segurado tinha. E eu levava isso para a sala de aula. E deu muito certo. E aí eu comecei a montar slides e tal. Até que chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu preciso colocar esses slides num livro. Que interessante. E porque todo mundo me pedia, professora, mas cadê seu livro? Você não tem livro para falar? Você não tem livro para escrever? A gente precisa de um livro, porque é muito bom, é muito bacana esse conteúdo que você traz. E aí eu falei, tá, gente, eu preciso realmente escrever um livro. Só que eu não tinha tempo, porque aí a agenda já estava lotada. E o que eu fiz? Eu peguei uma semana, fechei a minha agenda, porque estava tudo na minha cabeça. Eu passei uma semana em Campos do Jordão. Me lembro disso. Livros espalhados em cima de uma cama. Eu peguei uma cama de casal. Eu lembro. Eu dormia na metade da cama, na outra metade eu coloquei 2 malas de livros. Eu tenho essa memória. Sentei numa mesinha ali e eu escrevia. Eu cheguei num sábado e comecei a escrever. E eu escrevia todos os dias das 8 até 11 horas, meia-noite. Só descia do quarto para almoçar. Se alimentar. E isso quando não levavam chá para mim. O hotel foi muito bom. O Lavilete lá em Campos do Jordão. E quando foi sexta-feira à tarde, eu apertei o ponto final. Falei, agora eu vou pro Baden-Baden. Encerrei, e aí mandei para Viviane Mazotti. Falei, Viviane, segura aí, porque é o livro que eu acabei de escrever. Eu preciso mandar para várias pessoas, porque se acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho, né, o livro está escrito. E aí foi. E aí não parei mais, porque aí a gente começa a se especializar. Você tem quantas obras hoje? Eu acho que você tem mais de 50 obras. O livro da Aposentadoria Especial está na 7ª edição, o primeiro, de Editora Juruá.
o Dissecando PPP, que depois veio... Um sucesso, queridinho, né? O um Dissecando. sucesso, vendi 5.000 exemplares Tanto em na 3, parte 4 de aulas, meses. né? De Muito, cursos, como o muito. livro mesmo, né? Então, e eu acabei patenteando esse Dissecando, né? O Dissecando ficou muito meu, assim. Ah, que O legal. Dissecando o PPP, Uhum. né? O pessoal pode falar outro termo, mas o Dissecando é meu. Tô colado. Colado. E aí a gente começa, aí eu comecei a desdobrar. Então, a gente tem o Agente Nocivo, que eu escrevi com o engenheiro de segurança Antônio Carlos Vendrame, que aí é bem técnico, fala de todos os agentes nocivos, que eu acho que é uma coisa que os magistrados precisavam, a advocacia precisava, e a gente começa a perceber a necessidade das pessoas que vêm falar comigo, porque eu escrevia o Teoria Geral, o Teoria e Prática, e aí o pessoal falou, mas Adriana, eu não estou entendendo o PPP. E aí eu falei, gente, eu preciso escrever um livro para dissecar PPP. E aí a gente vai vendo a necessidade de mais conteúdo e vai escrevendo, né? Então eu escrevi esse Dissecando, o Agentes Nocivos, aí a minha tese de doutorado, porque aí você se empolga, né? Fiz o mestrado, fui fazer o doutorado. E aí, no doutorado, eu falei sobre a especial, mas no âmbito científico. Eu tinha acabado de sair a emenda 103. Então, eu trouxe um viés bem robusto de um conteúdo não prático, um conteúdo denso da matéria da especial. Inclusive, eu estive agora em Portugal, levei o livro lá, porque eles têm aposentadorias antecipadas. E o livro, eu trago como é a aposentadoria especial em outros países. Alemanha, Portugal, Espanha, E existe. Argentina. Existe. Sim, existe. Ela não se chama especial, mas ela se chama antecipada. Tá. E ela é muito focada nas categorias. Olha que interessante. Enquanto a emenda 103 veda a categoria, os outros países adotam a categoria. Então, eles tratam motoristas de ônibus, pilotos de avião. Que já existia. Mineiros, policiais, dançarinos na Espanha, os toureiros, aposentadoria especial, as bordadeiras da Ilha da Madeira em Portugal. Então, a gente tem categorias profissionais pela penosidade, pelo desgaste. Sim. É muito interessante quando você estuda isso os nós países. tínhamos já previsto desde o decreto 83/080. Exatamente. A gente tinha categoria. Por que tirou categoria? Assim, o mineiro de subsolo precisa de PPP para dizer que o mineiro de subsolo está exposto. Então, ele tem uma CBO que classifica ele naquela atividade, que você tem a descrição, você tem um mineiro. Para que você precisa de prova de LTCAT, de PPP, para provar uma atividade que você sabe qual é? Um motorista de ônibus precisaria de PPP para dizer que ele dirige ônibus? Desnecessário. Então, a gente precisaria realmente retomar isso. O problema é que você acaba batendo de frente com questões políticas. Então, a reforma da Previdência ela é mais política do que técnica, efetivamente. E aí você acaba se perdendo nesse E existem caminho. várias ações diretas de inconstitucionalidade no STF. Tem uma sobre... Sem ADI 6309. Aposentadoria especial, que não foi julgada ainda. Não. Mas a gente também não vê decisões do STF que vão de encontro com uma coerência. Não. Nada coerente. A ADI 6309 teve 2 votos favoráveis e 2 votos contrários. Estava 2-2. Depois eles retomaram. Vamos explicar para quem está vendo a gente o que é essa ADI. Essa ADI 6309, ela trata de 3 pontos inconstitucionais da reforma. Porque a aposentadoria especial, ela era com 3 modalidades, 15 anos, 20 anos e 25 anos, e não tínhamos idade mínima, nem pontos, nem pedágio. Sim. E aí vem a emenda 103 e traz uma idade mínima na regra transitória ou regra de pontos na regra de transição. E a ADI 6309, ela vem apontar 3 inconstitucionalidades nessa especial. A idade mínima, de 55 para 15 anos, 58 para 20 e 60 anos para 25, ela vai apontar essa inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade do cálculo, porque o cálculo da especial, depois da reforma, ficou um cálculo da regra geral, 60% mais 2. Nossa. Então, não existe nenhum
diferencial benéfico. Exatamente. Tem um benefício, nenhuma proteção a mais, porque você está exposto a agente nocivo, que você se aposenta mais cedo. Sim. Enquanto toda a reforma, ela traz um tratamento diferenciado quando o benefício está relacionado ao ambiente de trabalho. Então, toda a matéria acidentária é 100%. A pensão por morte acidentária é 100%. A aposentadoria por incapacidade acidentária, ela é 100%. E por que a aposentadoria especial pautada no ambiente de trabalho não é 100% também, como era antes? E hoje o segurado, que antes precisava de 25 anos e se aposentava na especial com 100%, hoje esse segurado tem que ter 40 anos de contribuição para ter os mesmos 100%. Então, ele tem que ter 15 anos a mais de contribuição, com ou sem atividade nociva, para ter os mesmos 100% da média. Ou seja, você acaba protegendo sem proteger, porque você dá com uma mão e tira com a outra. Você pode aposentar mais cedo, mas a sua renda vai ser reduzida. E esse trabalhador, ele tem uma expectativa de sobrevida menor em relação a outros trabalhadores, né? Então, esse ponto do cálculo é um ponto bem nevrálgico que está nessa questão da ADI 6309 e a conversão de tempo. A conversão parou, né, em 2019. Também parou em 2019. E essa conversão, para mim, é o ponto mais grave de todos, porque a idade, eu consigo uma idade menor numa lei complementar, que inclusive está tramitando no Congresso também o PLP 245 de 2019 e o 42 de 2023, que trazem uma idade que já foi aprovada pela Comissão de Trabalho de 42, 45 e 48 anos de idade. Não acho que essa idade seja a aprovada, mas talvez haja uma redução da idade. E acho que o cálculo também consegue por uma lei ordinária. Agora, a vedação da conversão, por que ela é muito inconstitucional? Porque a Constituição ela exige, ela autoriza tratamento diferenciado para quem tem exposição a agente nocivo. E a conversão é o modus operandi, é como eu trato de forma equivalente os períodos em condições diversas. Se eu tenho, dentro do mesmo artigo, uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que tem os ajustes de tempo com deficiência e sem deficiência, que é uma regra que não é previdenciária, é uma regra matemática de equivalência. Eu tenho um tempo sem deficiência, um tempo com deficiência, então eu ajusto o tempo. Na aposentadoria especial, o raciocínio é o mesmo. Eu ajusto o tempo sem tempo especial, sem agente nocivo e com agente nocivo. O próprio ministro Fachin, quando ele julgou o tema 942, ele falou que a conversão de tempo segue um critério lógico de isonomia e não é uma regra previdenciária, é uma regra matemática de equivalência. Nós temos isso tramitando no STF com 2 votos. 2 votos favoráveis, 2 votos contrários. Então, e teve pedido de vistas, então o processo ainda aguarda julgamento. Eu, assim, acho muito inconstitucional esse ponto da conversão, mas considerando os julgados que nós tivemos das ADIs do STF, analisando o que já julgaram, eu não acredito que o STF considere inconstitucional. Porque nós tivemos a ADI 1300, que foi da aposentadoria por incapacidade permanente, e que bem apertado a votação, foi 6-5, acabaram não reconhecendo o direito ao mesmo percentual. Sim. Numa situação também tão gravosa quanto. É uma engenharia para não beneficiar o segurado. Para não ferir os cofres públicos, exatamente. Né? Então, a questão hoje, principalmente se você abre os jornais hoje, você tem ali, olha, nova reforma previdenciária. De novo, essa sempre a previdência o vilão é a previdência. Sempre os aposentados ou aposentandos, né? Exatamente. E, infelizmente, nós sabemos que não é dessa forma, né? Não é. Tanto é verdade, quando eu fiz a minha especialização, eu fiz um levantamento na época, salvo algum engano, em 2001. Que o que eles tiram de dinheiro público, aliás, da Previdência, para dirigir para outros lugares, seja para o saneamento, seja para
E nós sabemos que não é só a Previdência que gera Não. esse déficit. E eles também não abrem os cofres, né? E na verdade, eu falo o seguinte, a Previdência, ela faz um marketing negativo dela mesma. Exato. Isso é muito ruim. Porque hoje, se você perguntar para um jovem de 19, 20 anos se ele quer pagar a Previdência, Deus me livre. Não vou pagar. E se eu atendo, imagino que vocês também, vários clientes que falam assim, meu pai pagou o carnezinho para mim. Do O INPS. meu pai pagou o carnezinho. Eu recebo os clientes lá, olha, esse aqui foi meu pai que pagou. Meu pai sempre falou para eu pagar a INSS. Por quê? Porque antigamente a Previdência tinha uma fortaleza e tinha uma credibilidade. A palavra exata é credibilidade. As pessoas acreditavam na Previdência como um futuro, como segurança. garantia, como segurança. E as coisas foram mudando ao longo do tempo, essa questão de longevidade, de menos fecundidade, menos filhos e tal. E a gente acaba tendo um déficit na Seguridade Social, na verdade, na Previdência Social, que impacta essas novas gerações. E isso não é uma questão só do Brasil, isso é uma questão do mundo inteiro. Mas a Previdência brasileira, ela faz um marketing muito negativo e ela afasta as pessoas da Previdência, da contribuição. Então, as pessoas hoje preferem pagar uma Previdência complementar, mesmo que ela tenha condições de pagar uma Previdência pública, ela prefere pagar uma Previdência complementar a pagar a Previdência pública num valor. E eu vou dizer para vocês, eu acho que a Previdência pública ela é um ótimo negócio. É um ótimo Eu já investimento. vi essa sua aula. É o melhor Eu já vi até o cálculo que você fez. Um ótimo investimento. Ótimo investimento, as Sim. pessoas não enxergam isso. Só que por quê? Por que não enxergam? Porque as pessoas, a Previdência faz uma propaganda negativa dela mesma. Não, vai falir, não vai ter dinheiro. Então as pessoas, elas acabam aposentando mais cedo, numa regra menor, numa regra que não é a boa, Exato. a melhor para ela, com medo e com insegurança de mudar a lei, de mudar a regra. Ontem eu atendi um cliente que falou assim para mim, doutora, eu ouvi um candidato X falando que a reforma da Previdência tem que colocar a idade de 72 anos. Nossa. 72 para... Falei, gente, que mundo que a pessoa tá, né? E as pessoas acreditam, né? Aham. Porque quem está falando? É uma pessoa... Tá ali no governo, tá ali... né? Então as pessoas vão acreditando. E aí esse medo vai consumindo as pessoas e elas vão se aposentar de qualquer jeito ou não pagar a Previdência. Sim, e outra, né? Todas as vezes que eles começam a falar sobre reforma da Previdência, a quantidade de aposentadoria sobe consideravelmente. Total. Por quê? Pelo medo. Exatamente. Pelo medo. E por quê? É falta de conhecimento, ou ver um político falando que não sabe, né, do direito adquirido, da Não regra de sabe. transição, e acaba eu tive um amigo meu que quando a empresa falou para ele, aposenta agora, senão você vai perder tudo. Ele já tinha o direito adquirido faz tempo. Meu Deus do céu. Que Entendeu? Ele já tinha o judiação. direito adquirido e por quê? Ele pedindo aposentadoria, ele teria que ser desligado. Então acho que eles queriam isso, tá, entendeu? sim. Porque era uma regra interna, né? Aham. E ele estava desesperado. Eu falei, não, calma, pode ficar trabalhando lá tranquilo, continua contribuindo para a Previdência. Ele tinha Previdência privada também, continua tranquilamente. Ele tinha na época, salvo engano, acho que 55 anos. Nossa. Imagina quanto que ele não ia perder. Imagina. O resto da vida, o que ele ia levar? 35%. Quanto que ele ia levar? E essa é a realidade que nós vemos. E tudo isso porque também sabemos que o Supremo também ajuda muito quando eles julgam contrário aos segurados, Sim. que perde direitos, como da aposentadoria, como das pensionistas, como do auxílio acidente. Há uma insegurança, né? Então, E agora, ninguém a gente tem um concorrente muito terrível, que é a IA. Eu vou contar uma história para vocês essa semana. Eu atendi uma cliente há uns dias atrás e ela vai se aposentar por idade. E eu falei para ela, olha, paga 11% do salário mínimo só para manter a qualidade de segurado,
mas o seu benefício vai ser tanto, fica tranquilo. Aí ela deixou meu escritório num inferno, porque ela pôs no chat GPT e o chat GPT disse para ela que se ela pagasse 11%, o benefício ia ser salário mínimo, que ela tinha que pagar o teto, que ela tinha que fazer isso, que ela tinha que fazer. Eu falei, então você conversa com o chat GPT, contrata o chat GPT. Eu falei, vai procurar outro advogado então, mas só tem que ser outro advogado do mesmo nível que o meu, porque se você for procurar outro advogado chinfrim, vai falar besteira também. Então, eu fiquei com tanta raiva, olha... A gente passa tanto nervoso. Tanto nervoso. Aí a advogada que trabalha comigo falou assim, doutora, eu falei que a senhora era isso, que a senhora era aquilo. E ela, não, mas o chat GPT, Olha, então a gente tem, além de toda essa questão de reformas, a gente tem que lidar com essas informações desencontradas, com fake news, com falta de informações corretas. E isso realmente impacta muito. Como você disse, as pessoas se aposentam mais cedo porque tem medo, mas não foi fazer um planejamento previdenciário. E acredita no... Então, vou fazer meu planejamento. Põe lá no chat GPT a carteira de trabalho, fala para mim quando que eu vou me aposentar. E ele vai te dar. Doutor Chat. O doutor Chat, entendeu? Chegou ontem, já tem mais credibilidade do que o doutorado. Tem uma vida inteira. Pois é, chegou ontem. E isso acaba sendo muito negativo para a Previdência. Então, a gente pega, imagino que vocês também, casos de pessoas que se aposentaram, faltam 10 meses para completar especial, que podia ter esperado um pouquinho. Sim. Entendeu? Podia ter pedido reafirmação da DER, podia ter feito em outro momento. Mas por quê? Eu entendo, é a pressa, é o medo, é a insegurança de ficar sem a renda, de ficar sem garantia de subsistência, o medo do desemprego. E isso realmente acaba comprometendo. Porque todos nós buscamos a segurança, né? Exatamente. Sempre. Exatamente. E o grande problema é que algumas pessoas leigas, elas procuram segurança no lugar errado. E aí é quando acontece isso. Aí a segurança que achava, existe o prejuízo futuro. Para ter ideia, doutora, lá no escritório nós trabalhamos com direito bancário também. Okay? O que chegam de segurados com empréstimos, porque a renda não comporta o dia a dia, e aí cada vez mais aí renegociação da negociação, da renegociação, 20 empréstimos e assim vai. O que acontece? É o que eles passam. E quem ganha dinheiro? Banco. Fora isso, além do banco ganhar muito dinheiro, dessa forma eles estão jogando os cidadãos para os bancos, para a previdência privada. Claro. Porque você, quando tem uma previdência insuficiente, as pessoas vão acreditar na previdência pública. É aquele cálculo que eu fiz com a Fabiola. Você paga na previdência pública R$1.000, você está pagando 5 mil. 5 mil tentando na sua conta da previdência para fazer sua média, não 1.000. Quando você paga numa previdência privada R$1.000, está entrando na sua conta R$1.000. Então, é muito diferente a previdência pública da privada. E as pessoas não enxergam isso. Qual é a previdência hoje, gente, que paga 5 mil, 6 mil, 7 mil reais? Faz uma previdência pública privada para você ver quanto você tem que ter no banco para ter uma renda de 5, 6 mil reais. Pelo menos uns 2 milhões. E tem que contribuir por anos a fio. Anos a fio. Anos a fio. Exatamente. Então, se a gente quiser começar a contribuir agora, na faixa dos 50, meu Deus do céu. Não, vai ficar muito caro. Muito caro. Por isso que a previdência pública ainda é um bom negócio. Além de você ter a proteção previdenciária, de você ter a garantia de receber, porque o banco também não tem a garantia de receber, ele pode falir. Ele pode levar seu dinheiro embora. Claro. Quantas previdências complementares aí que a gente tem? E o fundo garantidor não garante. Petros, Postale, quantos fundos nós tivemos de previdências privadas de empresas que faliram? Sim. Da Varig. Deixou todo mundo na mão. Deixou todo mundo na mão. E, por incrível que pareça, a INSS nunca deixou ninguém na mão. Eu não tenho conhecimento. Nunca atrasou um dia de pagamento. Então, assim, não é falar bem, é a experiência que vai mostrando para você a importância de você ter uma previdência. E hoje, ainda mais gravoso, com essa questão de você ter esse descrédito na previdência, as pessoas estão inscritas no MEI.
Então, a gente tem Todo hoje mundo tá no uma legião de MEIs. Então, o MEI foi um caminho que se criou para inclusão previdenciária, que eu achei interessante. Só que quando você coloca na ponta do lápis, ela é um BO para a Previdência. Porque se você faz a conta, não sei se você já chegaram a fazer essa conta, se você faz a conta de 180 meses pagando no MEI, que dá R$ 85 por mês, mais ou menos, vai dar uns 16, 17 mil reais. 180 meses. Com um ano que a Previdência, que o segurado recebe um benefício de um salário mínimo, Já deu. ele já recebeu o que ele pagou. E o resto? Porque aí a pessoa vai aposentar, vai ter pensão por morte, vai gerar, se tem Sim. um benefício por incapacidade, tem deficiência, e aquilo vai indo. Então, essa pessoa contribuiu 14, 15 mil e ela teve uma despesa, então a conta não fecha. E hoje a gente ainda tem um histórico de pessoas que contribuíram desde julho de 94 que vão ter uma aposentadoria em torno de 5 mil, 4 mil reais. A próxima geração, daqui a 20 anos, 30 anos, vai ser uma geração de MEIs. Tudo E que no vão salário ficar mínimo. com um salário mínimo. Todo mundo. Então, se ele não tiver um plano de previdência complementar, ou se ele não tiver um planejamento, não é um planejamento previdenciário, é um planejamento de vida. Devida. Planejamento financeiro, nós teremos uma legião de pessoas Recebendo um salário recebendo mínimo. um salário mínimo. E tendo que E na continuar a trabalhar. mendicância, porque É, vão continuar trabalhando se Vão. tiver emprego. Tem Porque a isso, gente porque tem hoje, concorrência- a concorrência está grande. A gente tem idade. hoje a máquina, o robô, a IA, Sim. substituindo postos de trabalho. Então, a gente, muitos trabalhos, muitas profissões vão sendo modificadas. A própria Sim. advocacia está sendo modificada. Quem vai ficar? E como que você está vendo a IA na advocacia? Olha, acho ótima. Claro que a gente tem que usar com muita parcimônia. Sim, sim. Mas eu contratei um escritório, inclusive, para implantar a IA no meu escritório, personalizada. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente linka o e-mail com o cloud. Então, ele puxa todos os e-mails, ele me dá todo dia de manhã, às 7 horas, quantas publicações, qual e-mail que eu tenho que responder, qual e-mail que eu posso responder mais tarde, qual e-mail que eu tenho que responder hoje, qual publicação, E isso era um qual trabalho prazo. manual. Manual. Era um trabalho manual. Manual. Qual o prazo das minhas... Então, ele lê as publicações, ele fala, esse aqui é o prazo tal, esse aqui é o prazo tal, esse aqui é o prazo fatal, esse aqui é o prazo tal, esse aqui... Olha. Sensacional. Sim. Como é que você não vai usar? Sim. Então, aquela controladoria que a gente tem manual todo dia, ela acaba Foi ficando substituída. Então, aquele estagiário, que faz só aquilo, que faz só a petição inicial, ele não é que ele vai ser substituído, mas assim, eu posso ter alguém que faz a petição e alguém só que confira. Uhum. Sim. Não que faça. Sim. Só que eu sou muito criteriosa, eu sou muito chata. Então, eu ainda tenho, eu gosto eu sou mais conservadora. Tem a IA, mas eu não uso para isso. Igual. Porque e assim, todas as petições eu que confiro. Então, nada vai para a justiça, nada vai para a INSS sem passar por mim. Então, eu posso estar viajando em qualquer lugar do mundo. A gente tem um sistema no escritório, eu entro lá no lists lá do SharePoint, do Microsoft, os processos estão lá para eu conferir. Então, onde quer que eu esteja, eu estou lá em qualquer lugar e estou conferindo o processo. Só vai para a justiça ou só vai protocolar quando eu autorizar. Porque eu preciso ver, porque se eu pedir errado, né? Se eu fiz um pedido errado, a gente não se perdoa. A gente não se perdoa. Não. A gente não se perdoa. Porque é uma vida, então eu não posso trabalhar com massa. Sim. Não é massa, é gente. Né? Então eu preciso... Esses dias eu fui corrigir um recurso e tinha 2 jurisprudências, mas muito boas. Mas assim, muito casando com o meu caso. Falei, isso aqui tá esquisito, vamos olhar isso aqui direito. A IA tinha alucinado. Ela criou jurisprudência. Criou jurisprudência. Que perigo, mas você vê a expertise da gente de ver que aquela jurisprudência estava muito bonita, sim, né? E aí você fala, não, mas
Não é Calma que possível, não né? é tão possível assim. E ela tinha realmente alucinado. Meu Onde Deus. aconteceu esse milagre? É, Né? né? Quem foi o desembargador que julgou desse jeito? E agora a gente tem o prompt oculto. O próprio, exatamente, que ontem saiu no loucura. Migalhas. O prompt oculto e para você... Gente, aquilo é um perigo. Então, assim, a própria justiça tem que tomar Para cuidado. induzir a justiça Isso. a prolatar um acórdão de acordo favorável. com que... Não Já é? Loucura. 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 Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também o pessoal não. pensa em tudo. Nós estávamos falando sobre isso no carro, né? Sobre isso. Eu falei, ó, gente, juro que eu não entendi até agora. Aí ela foi explicando para mim, eu falei, não me convenceu. Ele dá alguns comandos que ficam Pois é. ocultos no processo que você não... Aos olhos do humano, a gente não enxerga. Aí o meu É filho aqui, falou, ó. É aqui, falou, fica tipo nesse falou assim, branquinho pai, aqui. ó, é assim, assado. Falei, agora eu entendi. Porque é difícil até para Então, você mas aí imaginar. a justiça tem que se adaptar a Quem esse pegou isso? perigo, a esse risco. Eu não lembro qual foi, Foi o um TRT. juiz, Foi um TRT Foi, que do tem uma trabalho. tem uma ferramenta. IA. É. Uhum. Mas Se nós pega. também. Mas nós também. Por quê? O INSS não usa isso. Mas nós trabalhamos com o direito bancário, os escritórios são especializados. É verdade, é verdade. Tem que Entendeu? tomar As um cuidadinho. contestações É, são sim, daquele sim, jeito, né? sim. Então, nós precisamos tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, porque assim, não só na inicial, como na Sim. contestação, Sim. isso Principalmente. pode. E você precisa ter esse recurso no escritório para você saber se Foi usado. aquele banco não usou Sim. esse tipo de Não procedimento. que eu esteja Acusando, mas isso ninguém, pode acontecer. mas pode ser que o Claro. banco não saiba, Sim. mas o funcionário ali Claro, sabe, Lógico. né? Como nós Claro, lá no lógico. nosso escritório. Sim, né? sim. Então a gente, assim, a IA Como é que um as caminho pessoas- sem volta. É, exato. A gente tem que se adaptar, a gente tem que conhecer e ter cuidado, né? Mas eu acho que ele veio para ficar e a gente Sim. vai precisar urgentemente se adaptar a isso cada vez mais. E isso, de uma certa forma, acaba fazendo com que a gente não precise mais pensar para escrever. Isso é ruim, né? A gente como professor, você pega um trabalho eu peguei um trabalho esses dias de um artigo para entregar para a aluna, eu sou orientadora, e ela me entregou. Sabe quando você tem certeza que não foi ela que fez? Que foi a IA. Não, eu tenho certeza que não foi ela que fez. Absoluta. Até porque conhece o aluno, né? Conheço. Me pergunta o tempo todo sobre tudo. Não podia ter escrito daquela forma, daquele jeito. Não dá. Mas eu, por outro lado, isso aí eu concordo, né? O meu filho, por exemplo, ele está no 3º ano, Uhum. ok? Então ele usa IA, que eu incentivo. Uhum. O discurso dele no dia a dia mudou. Olha que legal. Por quê? Tudo que faz é obrigado a ler. Uhum. Sim. Então, muda até o linguajar. Ah, que legal. Se isso Então, for favorável, para mim, eu vejo Bom. favorável. Mas, pro dia a dia, se precisar, na prova da ordem, fazer a peça, Isso. bom que lembra ali, já é. tá memorizado. Mas, ao mesmo tempo, precisa praticar, né? Exatamente. É o que eu falo para eles. é. Muito. Tem que Usa, tomar mas com cuidado. moderação. Com moderação. Vamos falar com os advogados agora um Vamos, pouquinho? Claro. O que um advogado precisa, quais os cuidados do advogado que vai entrar com aposentadoria especial? Vamos ser específicos. Vamos lá. Depois do tema 1124, o advogado precisa, antes de dar entrada, cuidar do processo para preparar aquele requerimento antes do protocolo. Porque hoje o requerimento administrativo ele ganhou um status Sim. muito poderoso. Então, eu não posso fazer um requerimento administrativo de qualquer jeito. Quando eu vou dar entrada num pedido de aposentadoria especial, eu tenho que olhar lá na frente para onde vai esse processo. Qual é o caminho? Porque eu tenho que colocar na petição administrativa tudo que eu quero naquele processo e juntar a documentação necessária. Por exemplo, se eu quero uma aposentadoria de um motorista, que acabou de sair a decisão do STJ, Sim, 1307,
E ali o STJ fala assim, olha, o motorista tem direito à aposentadoria especial desde que, pela penosidade, com perícia técnica individualizada, que você comprove permanência. Então, não é porque ele é motorista que vai enquadrar. Eu preciso provar a penosidade, que não é fácil, é bem subjetiva, é bem abstrata, tenho que ter perícia individualizada. Então, é o tipo de processo que eu vou conseguir no INSS? Não. Vou conseguir no CRPS? Não. Vou conseguir no juizado? Não. Então, é um processo para a Justiça Federal. Então, eu já tenho que saber que eu vou precisar de perícia naquele processo. Eu tenho que fazer o requerimento antes, eu tenho que preparar esse processo. Como é que eu provo a penosidade? Eu tenho que buscar qual é a jornada de trabalho daquele segurado, buscar ver se eu consigo folha de ponto, se eu consigo quais ruas que ele passa, se são pavimentadas ou não, que tipo de motorista qual caminhão que ele dirige, qual ônibus que ele dirige, se motor na frente, motor atrás, se ele tem exames de saúde que mostram que ele passou por problema psicológico pela jornada, falta da família. E aí, assim, a gente vai indo para materializar aquela penosidade. É um exercício futurístico quase, né? E aí eu tenho que colocar isso lá na justiça? Não, eu tenho que preparar o processo para colocar no processo administrativo. Por quê? Porque se eu colocar só na justiça... Não gera efeito. Eu não gera efeito financeiro. E eu posso ter interesse de agir, falta de interesse de agir. Então, eu preciso... Às vezes o processo fica no meu escritório 6, 8 meses para preparar o processo para dar entrada. Então, eu não posso receber o cliente hoje, eu vou dar entrada aqui, eu já vou protocolar com o RG, e depois eu vou juntando os documentos e vou... Depois, como eu vou indeferir mesmo, eu vou entrando na justiça. Não, essa prática... Mudou. A advocacia tem que perceber que não é mais assim. Que você tem que preparar o processo agora. Você pode perder um pouco, sim, nesse início. Mas você tem que pensar que você está otimizando o direito daquele cliente, resolvendo o problema dele futuro. E nesse requerimento eu tenho que juntar JA, se eu vou precisar de prova testemunhal. Tenho que juntar prova emprestada, prova por similaridade. O PPP está ruim, vou tentar corrigir. Falta declaração de extemporaneidade, vou tentar buscar. A técnica utilizada está correta, vou tentar corrigir. Então, eu tenho que ter esse feeling, essa preparação do processo antes do protocolo. Ok, vou protocolar. Consegui tudo isso, já sei qual o caminho do processo, então eu preparo esse requerimento administrativo e peço tudo. Tudo que eu vou imaginar que vai precisar. Sim. Vou precisar de perícia, vou pedir perícia. Ah, mas a INSS não vai fazer. Não tem problema. O que eu tenho que fazer é pedir. Se ele vai fazer ou não, esse é um problema que a gente vai discutir depois na justiça. Mas a minha obrigação, como advogado especializado, é saber o que eu vou pedir, em que momento eu vou pedir. Então, essa advocacia hoje, ela é muito mais... Eu achei que, assim, o tema 1124, ele veio para dar um chacoalhão na advocacia. Antes era mais genérico. Antes era genérico. Pedido, qualquer coisa que você fazia era sempre na DER. Em qualquer momento que você juntasse um PPP, um documento, uma prova, você ia receber desde a DER, não tinha discussão. Agora está quase igual ao judiciário. Não, exatamente. Então, agora você precisa dessa advocacia antenada, precisa que essa advocacia esteja antenada com os precedentes, porque hoje... Eu tenho um processo 1307 de penosidade, eu tenho 1124 que vai tratar de interesse de agir, eu tenho 1090 que fala dos EPIs, a gente tem o 709 que fala do que ele tem que sair da atividade especial, a gente tem o 1083 que fala de ruído variável, a gente tem vários temas hoje, o tema 555 do EPI, do STJ, do STF. Então, a gente tem que olhar todos os precedentes, porque às vezes eu pego um processo, uma jurisprudência do TRF, eu tenho ali 4, 5 temas repetitivos que estão embasando aquela decisão. Nossa. É verdade. E aí eu tenho que saber o que esses temas falam. Porque não basta eu fazer a aposentadoria especial lendo a lei. Nem a emenda. Eu tenho que ler lei, a emenda, as portarias, as INs, uma nota especial, os precedentes, os enunciados do CRPS. E principalmente na especial, eu tenho que ser muito estratégica. E quem quer aprender com a doutora Adriane Bramante? Eu tenho uma comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre como que as pessoas chegam até você para aprender com você, minha querida. Olha, as pessoas chegam de várias caminhos. Formas, todas as portas estão abertas. Eu recebo muito direct no meu Instagram, que é o Adri Bramante.
recebo por e-mail, pessoalmente, pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, assim, hoje eu tenho uma comunidade de aposentadoria especial, então a gente tem 1 ano de estudo. Então, eu Você tá faço como uma aula que é muito legal, é uma aula por mês, que chama PSPP, que é Pronto Socorro Processual Previdenciário. Então, nessa aula, os alunos mandam o PPP deles. Então, eu analiso na aula, tem umas 3 horas essa aula. É uma mentoria, Eles mandam não é? 12 a 15 PPPs. Não é uma mentoria? É como se fosse uma mentoria coletiva. Então, eles põem o PPP lá, a gente tira o nome do segurado e tal, e a gente analisa junto aquele PPP. O que está errado, qual foi o problema, qual é o caminho, o que tem que fazer. Então, a gente vai orientando o aluno para Que ele bacana. entender qual é o melhor caminho. Às vezes ele não enxergou que tem uma data errada, não enxergou que o PPP está extemporâneo, não enxergou que vai enquadrar ou não. Então, eles têm muita dúvida, porque cada PPP, gente, tem uma realidade completamente diferente. Incrível, E a gente tem um Brasil muito continental, né? Um país muito grande, e várias realidades. Então, a gente tem ali aluno do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Sul. E aí são tribunais diferentes, com decisões diferentes, com posicionamentos diferentes, com realidades diferentes. Sim. E aí a gente consegue entender um pouquinho de cada lugar. É muito bacana. É um aprendizado. Nosso tempo, infelizmente, foi muito rápido, né? Foi. Eu vou querer ser um pouquinho pontual, porque você tem o seu compromisso, Mas que né? delícia, gente, eu ficaria aqui mais 1 hora falando Podemos com vocês. ficar. Pode cancelar, então, sua reunião. E, doutor Nilton, quer dar a lembrancinha da Por favor. doutora? Que delícia. É uma lembrancinha que nós entregamos para que lembre que aqui faz Que parte dos delícia. protagonistas. Muito obrigada, obrigada. Aqui, Vamos lá. para ficar mais fácil. Tem seu nome, é personalizada. Ai, gente, que chique, maravilhosa. Obrigada, Quando for tomar adorei. o chá da manhã, da tarde, agora tem o frio. adoro. Ai, coisa mais linda, gente. Obrigada. Que carinho. E sempre quando lembrar, Uhum. quiser vir aqui, as portas estão Claro, abertas. e olha, tá na mesma palheta. Não, Viu aí, ó? hoje nós combinamos, estamos incríveis. Gente, tá demais isso. Sensacional. Muito Professora, obrigada. eu me inspiro muito em muitas pessoas. Para minha carreira, sempre me inspirei. Você é uma delas. Obrigada. Porque você é uma mulher que serve, Adriane. Você serve a sua família, aos segurados, aos alunos, aos magistrados. Você é uma pessoa realmente admirável. Obrigada. Que lindo. Então, é muito importante quando a gente tem pessoas que nos inspiram, como você. Obrigada. E você é uma grande inspiração para mim. Obrigada. E quero te agradecer muito a sua presença aqui, porque o seu tempo é muito escasso. Então, realmente foi um esforço enorme da sua parte. Não, mas eu não poderia deixar de vir de forma alguma. De forma alguma. E a gente aqui ficou muito lisonjeado, Obrigada. muito feliz. E eu só tenho sentimentos bons por você e de gratidão. Obrigada. Tá? Eu que agradeço, gente. Então- Obrigada. Foi um prazer enorme. Sempre que você me convidar, eu venho. A gente pode combinar uma outra oportunidade. É sempre um prazer, Fabiola, Obrigada, minha querida. aceitar o seu convite, o convite do Dr. Nilton. Muito obrigada. E contem sempre comigo. Eu espero que a gente tenha sido útil esse papo aqui. Imagina. E eu fico à disposição. Foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Não Obrigada, só minha último, querida. como necessária. É. Tá aqui. No Obrigada. próximo, Eu sou vamos- um defensor da aposentadoria da pessoa com deficiência. Aham. E ali encaixa Sim, muito perfeitamente. bem a Total. aposentadoria especial. Então Uhum. podemos, para um Claro, próximo tema, claro. falar sobre isso. Lógico, falaremos. Se bom? Deus quiser. Um E prazer. muito obrigado por tudo, pelos Obrigada, eu adorei esclarecimentos. minha canequinha. Obrigada, gente. Um prazer. Prazer é nosso. Ai, vou Certinho? tirar uma foto. Peraí. Eu procurei ser super Não, pontual, ótimo, tá, já Adri? vou correr lá para